A temperatura, que deveria estar ao redor do cubo, não é menor que 5.000 graus centígrados. E pode chegar até 50.000 graus centígrados. Esse objeto teria mais temperatura do que possivelmente teria o Sol. Baixa Califórnia é, na atualidade, o lugar do mundo com mais relatos de avistamento de naves extraterrestres. As imagens são extraordinárias. Segundo medições, as chamadas luzes do Pacífico poderiam apresentar temperaturas realmente altas. Formações sequenciais que parecem estar nos transmitindo uma mensagem e um movimento que demonstra que estão sendo comandadas por seres inteligentes. Toda essa região da fronteira norte do México com os Estados Unidos, o Pacífico Norte, San Diego, Los Angeles, Tijuana, até Ensenada, que é a região da La Rumorosa no deserto, até Mexicali e Ciudad Juárez, toda a fronteira norte é uma zona de contato, onde se as pessoas tiverem sorte e não tiverem medo, podem chegar a ter um contato imediato. Essas visitas são registradas por centenas de pessoas a cada ano. E as imagens são transmitidas ao vivo para todo o planeta. Mas ninguém sabe por que estão ali. Até mesmo o governo dos Estados Unidos enviou aviões para averiguar, mas não conseguiu interceptar nenhuma dessas naves. O que acontece na região de Baixa Califórnia? Isso é o que muitos começaram a se perguntar depois dos testemunhos que evidenciaram uma atividade OVNI incomum em todo o território. Desde 1930, temos tido relatos de que nas ilhas Coronado e arredores existe avistamentos de luzes. Em 1941 também foram relatados. E, nesse caso, as pessoas que estavam relatando também pensavam que fosse uma possível invasão japonesa. Depois da intervenção a Pearl Harbor, aqui perto do Havaí, continuaram ocorrendo os avistamentos e alguns relatos durante os anos 60 e anos 70. Essa região é visitada assiduamente por pescadores. Esses homens garantiram que ali são vistas luzes e bolas brilhantes. Luzes que viajam por baixo da água. Objetos voadores que submergem e muitos outros detalhes, sempre apontando aos OVNIs. Em 2004, 2005, existiram relatos de pescadores na região de Ensenada. Eles diziam que constantemente ocorriam avistamentos, luzes que estavam dentro da água. E isso é o mais interessante. O que acontece na região da Baixa Califórnia? Isso é o que muitos estão começando a se perguntar depois da grande quantidade de testemunhos que evidenciaram uma atividade OVNI incomum em todo o território. Em 18 de abril de 2016, ocorreu um evento que é conhecido como a Carinha Feliz, que circundou os céus de Tijuana, na região das praias de Tijuana. Ali foi captado por algumas pessoas quando este OVNI entra no Oceano Pacífico. Nesse dia, começa a grande onda no Pacífico. Dali começam os avistamentos. Pelo menos a cada 2 ou 3 meses, apareciam avistamentos no Pacífico. De 2 luzes, de 3, de 4, de 7, de 9, até que no total foram de 21 luzes no Pacífico. Foi considerada uma das ondas mais importantes da América Latina pela importância da região e pela informação que foi divulgada. Um dos casos mais importantes dos últimos tempos ocorreu em 27 de junho de 2022, quando um conjunto de luzes estranhas parecia flutuar sobre o oceano perto da Baixa Califórnia. Tivemos avistamentos em massa, porque apareceram uma série de luzes com energia que começaram a fazer formações no céu, 20 quilômetros até a costa de Tijuana, para depois desaparecer e voltar a aparecer na costa de San Diego em movimento, obviamente inteligente.
Nessa área localizam-se as Ilhas Coronado. As Ilhas Coronado são enormes, mas o tamanho desse objeto é extremamente grande, muito grande. Com certeza não é um avião. Não são helicópteros. As pessoas estavam com seus celulares, fazendo vídeos, fotografias. Milhares de pessoas inundando as redes. Foi tendência mundial. Esses supostos avistamentos de OVNIs ocorreram à noite no México e Estados Unidos. É como se revezassem a de baixo e a de cima, a de baixo e a de cima. Olha, a de baixo apagou. E agora? Ficaram só as de cima. As luzes eram parecidas em todos os lugares. Luzes estranhas são vistas no céu, da costa de Rosarito, praias de Tijuana, San Diego, formando figuras geométricas, movimentos aparentemente inteligentes. Durou cerca de 20 minutos. E foi exatamente aqui, atrás de mim. Fez uma figura como um L, mas assim, deitada. Depois uma espécie de pirâmide. E depois foram aparecendo, desaparecendo. As autoridades não tomam uma posição oficial e minimizam o fato completamente. A população aceita, mas as autoridades negam. Para muitas pessoas que residem na região, é habitual ter esse tipo de avistamentos. No entanto, não houve confirmação oficial do fenômeno. Alguns disseram que eram exercícios realizados por parte das forças militares dos Estados Unidos. Mas eles negaram qualquer tipo de exercício. Eu estou relatando pela frequência um objeto voador não identificado. Ali, já vi. Eu vou desligar as luzes da patrulha para ver. Eu não sei se conseguem ver ele. Eu posso dizer que os vídeos... Não fazem justiça. Não fazem justiça a como são impressionantes as luzes. São bastante brilhantes, são observadas a uma boa altura e o mais impressionante disso é que eles mudam a intensidade da luz. E às vezes são 3 luzes, 2 luzes, 1 luz. Eu consegui ver até 5 ou 6 luzes que acendem ao mesmo tempo. Qual a opinião das pessoas que vivem nesse lugar, dessas luzes? Muitas dizem que atribuem a exercícios militares da base de San Diego. E normalmente fazem manobras militares aqui? Não, nada a ver. Nem com os barcos. Vocês teriam que ser avisados? Nem com os barcos. Por exemplo, quando fazem os exercícios militares, ou treinos, ou algo assim, nos avisam. Sabemos que vai haver detonação de arma de fogo, vai ser ouvido isso, ou vai acontecer outra coisa. E aí ficamos prevenidos. Vamos ter unidades, ou o que quer que seja, nessa ocasião. E nunca nos avisaram nada disso. São tantos os relatos que vocês praticamente nem levam em conta. Sim, mas a central ignora totalmente isso. Eram tantos chamados que a central de rádio decidiu omitir tudo. E às vezes tem uma patrulha e as pessoas param. Olha, quer saber de uma coisa? Mas na verdade o que a gente pode fazer? Parecia que, para os habitantes de Baixa Califórnia, os encontros com luzes que rondam os céus noturnos faziam parte do cotidiano. Desde 2017, começaram a aparecer com frequência, 2 ou 3 vezes por ano. Realmente temos alguma resposta para o que está acontecendo aqui? Não existe nenhuma confirmação oficial por parte do governo dos Estados Unidos, nem das autoridades do México. Eram experimentos da Marinha dos Estados Unidos. Normalmente, quando vão fazer experimentos ou quando vão fazer um lançamento, sempre é avisado para que as pessoas não se assustem. E no caso do fenômeno das luzes, eles fazem depois. Existem padrões, figuras geométricas, trapezoidais, triângulos, movimentos que repentinamente desafiam o que um avião poderia estar realizando em seu comportamento normal. De fato, a última ocasião que apareceram em grande número, por assim dizer, foi em 27 de junho desse ano. E nessa ocasião eu pude gravar uma região de Tijuana. As luzes começaram precisamente a fazer um padrão, a seguir um padrão. Iam por segmentos. Primeiro 3 luzes, depois 4 luzes, depois 5, depois 6 luzes, depois paravam. E aí voltavam a começar. 6 luzes, 5 luzes, 4 luzes, 3 luzes. Mas cada vez que começava outra vez o segmento, as luzes iam mudando de posição. Ou seja, quando eram 3, às vezes estavam na horizontal. E depois, quando se repetia, as 3 estavam na diagonal. Ou era uma forma de triângulo. E realmente, fazendo a análise, perceberam que tinham como um cubo dentro, que era o que estava gerando essa energia ou esse campo ao redor dela.
A temperatura que deveria estar ao redor do cubo não é menor que 5.000 graus centígrados. E pode chegar até 50.000 graus centígrados. Esse objeto teria mais temperatura do que possivelmente teria o Sol. Não, evidentemente não é da Terra. Essa tecnologia não existe aqui. Estamos diante de objetos que não são humanos.